Muitos não compreendem a real extensão do universo de God of War. Ou podem até compreender, mas distorcem as coisas. E hoje eu estou aqui a pedido de várias pessoas para esclarecer essas dúvidas de qual é a tier que o universo do Kratos alcança. E também falando sobre o nível de poder do Kratos. Eu sou o Matheus e para você que está entrando no canal agora, seja bem-vindo. O vídeo de hoje será um pouco grande, então se acomode no seu lugar, pegue algo para comer e venha comigo para explorar a vasta cosmologia do verso de God of War. Primeiro vamos tratar do cânone e da continuidade da obra. E bom, tudo que foi dito nos jogos é canônico, assim como as HQs de God of War também são canônicas e foram feitas para funcionar dentro do cânone dos jogos, como foi confirmado por Ariel Lawrence. Aquilo que está escrito nos manuais dos jogos e que não foi alterado posteriormente também é canônico. Já as novelizações da parte grega de God of War são consideradas de cânone secundária, o que significa que aquilo que estiver escrito nas novels e não contradiz os jogos é canônico. Agora falando sobre a cosmologia em si, o diretor narrativo de God of War, Matt Sophos, confirma que todas as mitologias existem simultaneamente e todas as mitologias e crenças são válidas. Quando Cory Barlog diz que as mitologias e panteões são separados geograficamente, as pessoas não conseguem interpretar isso da maneira correta. Cory usa como exemplo para explicar isso a imagem do telescópio Hubble, que mostra várias galáxias no universo e assim diz que as mitologias de God of War são separadas basicamente da mesma forma. O que é um tanto quanto estranho essa afirmação do Cory, mas que é extremamente importante para definir sobre cada mitologia dentro da saga, pois muitas pessoas usam dessa fala para nerfar o verso e dizer que o bom de guerra é só nível continental. Mas não é verdade e vou mostrar o porquê. Cory diz que todas as mitologias existem no mundo, e a destruição do mundo em God of War 3 era o que os gregos pensavam como seu mundo. Isso, juntamente com o exemplo das galáxias do telescópio, implicam que todas as mitologias seriam como dimensões de bolso, que são representadas pelas galáxias que Cory diz. Os mundos e mitologias são separadas por reinos, onde cada mundo é seu próprio universo, algo que reflete a fala de um post no Twitter da Santa Mônica quando diz que teriam que ir para outro reino para terminar a saga de God of War, pois Midgard está escurecida, e numa resposta a um fã, supondo que esse reino seria o Egito, a empresa já logo desmente dizendo que o Egito é uma região geográfica, e não um reino, o que reforça que cada mundo tem seu próprio universo ou domínio separado das outras mitologias. E por isso o Egito que Kratos visitou nas HQs era uma região geográfica dentro da mitologia grega, e a aparição do deus Thoth não muda em nada, pois Athena também consegue viajar entre as mitologias, como por exemplo quando ela foi para a mitologia nórdica em God of War de 2018. Como foi mostrado, para você ir de um reino para o outro é necessário usar a Pedra da União, como Tyr já a usou, para assim conseguir se locomover entre reinos e panteões diferentes. Mas não é obrigatório a usar. A Pedra da União seria mais como um atalho para chegar mais rápido aos outros reinos, o que explica o porquê de Athena e Thoth conseguirem se locomover entre reinos sem a Pedra da União. E não podemos deixar de analisar a fala de Mimir. O homem mais inteligente vivo cita sobre a obsessão de Odin acerca de profecias de ter controle absoluto sobre cada reino, cada mundo, cada terra e cada futuro. Isso era algo que o pai de todos almejava conquistar, o que só reforça tudo o que já foi dito anteriormente sobre as mitologias serem certas para suas realidades. Na página oficial de God of War, quando o jogo de 2018 estava sendo lançado, eles disseram que Kratos estava entrando em um novo reino no universo nórdico. E algo que confirma ainda mais o que eu disse é que Freya diz a Kratos que sabia que ele é um deus, mas não daquele reino. Eu sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. E como já vimos, reinos não são regiões geográficas, então os reinos são mundos ou dimensões separadas uns dos outros. E algo a ser levado em consideração é que a Terra no panteão grego é um disco plano e Midgard não.
Na verdade, é mostrado o oposto nos murais de God of War 2018, onde Midgard supostamente é em formato circular, ou seja, um planeta igual ao nosso. E no panteão grego não existe a Yggdrasil, que é a árvore do mundo, que deveria conter todos os reinos. E muitos usam as falas de Bruno Velasquez para nerfar o verso para dizer que cada panteão vive em uma determinada região de um mesmo planeta. Porém, se esquecem que o próprio Bruno desmente isso, onde ele mesmo diz que o Poseidon é o deus de todos os mares do planeta e não só do mar Mediterrâneo. O que também reforça sobre o porquê de Midgard não ter sofrido com as enchentes após a morte de Poseidon ou com as trevas encobrindo o sol com a morte de Hélios e outras pragas advindas das mortes dos deuses gregos. O mais correto a se dizer é usar as falas de Cory Barlog, onde ele diz que cada mitologia seria como as galáxias do telescópio Hubble, onde cada uma é separada umas das outras. E o próprio Cory também diz que Midgard seria a Escandinávia no panteão grego e que cada reino é uma dimensão paralela que ocupa o mesmo espaço. E esse espaço ainda não foi explorado, que no caso é o universo onde todas as dimensões de bolsos que são as mitologias estão. E se não aplicarmos isso, todas as incoerências que eu disse, como o porquê de Midgard não ter sofrido com as pragas advindas da morte dos deuses, vêm à tona. Nas HQs de God of War que são canônicas, é mostrado que Kratos foi para o Egito, mas não para o reino do panteão egípcio, e sim para o país do Egito dentro do panteão grego. E isso se confirma porque sempre que os deuses gregos iam para a região do Egito e Pérsia, eles eram a força dominante, mostrando que sua criação é certa para a sua realidade. Assim como a criação do mundo nórdico é certa para a realidade deles e assim por diante. Deuses gregos, assim como os nórdicos e de todas as outras mitologias, são arrogantes e orgulhosos demais para dividir os seus domínios com deuses de outros panteões. E dizer que cada mitologia seria delimitada por terra, como alguns querem dar a entender com a afirmação das mitologias serem separadas geograficamente, estaria contradizendo todos os mitos de cada crença que são divergentes entre si, algo que o diretor narrativo Matt Sophos logo confirma, quando afirma que todas as crenças e mitologias são válidas em seus embasamentos. Bruno Velasquez diz que nada foi retconizado na obra com a chegada de God of War de 2018. Bruno Velasquez também reforça que cada mitologia é certa para sua criação, seu próprio domínio, e complementa aquilo que Cory diz. Tudo é baseado em geografia, é assim que todas as mitologias podem coexistir em um único mundo. Só ressaltando que a palavra mundo aqui tem o mesmo contexto da explicação de Cory Barlog, que significa todo o universo. Então é totalmente plausível que as mitologias são dimensões paralelas umas às outras, existindo em um só universo, mas cada criação é certa para a sua realidade. Stig Asmussen, que trabalhou como artista-chefe de ambientação, diretor de arte e diretor em God of War 3, afirma que os artistas e suas artes conceituais foram implementadas na obra, e que as ideias dos artistas eram levadas em consideração, fazendo serem totalmente canônicas. E Cory Barlog também confirma que o conceito do submundo infinito criado pelo artista Cecil Keane é verdade, e que sempre foi a intenção dos criadores e desenvolvedores de criar um submundo infinito. O que já refuta argumentos de muitos dizendo que esse design nunca entrou no jogo. Muitos podem usar a fala de Gaia em Chains of Olympus, onde ela diz que Kratos chegou ao limite de Hades. Kratos found himself on the very edge of Hades, the land where no mortal had set foot. Here, where the souls of the dead walk their fated path, Kratos knew that for him, this was merely the beginning. E que por isso o submundo não seria infinito, mas isso é falso, pois onde Kratos tinha chegado era no limite da parte superior do submundo, onde tinha aquela cachoeira vermelha que leva ao Tártaro, que é um plano infinito como já foi provado pelos desenvolvedores, ou seja, essa citação não contradiz o que já foi dito. Algumas pessoas podem argumentar que o submundo não é infinito pois ele se localiza abaixo da crosta terrestre, o que é de fato verdade. Isso já foi provado dentro dos jogos e com essa arte conceitual que está em concordância com a visão do poeta Homero, que imaginava que a Terra é um disco plano.
Mas o que certas pessoas argumentam é que o submundo não é infinito, pois ele está ligado à Terra, que possui um limite. Logo, o submundo também teria um limite. Mas isso é refutado com as descrições dentro do jogo, onde diz que o submundo é um abismo escarlate de magnitude imensurável. E antes que venham dizer algo nos comentários, como imensurável não significa infinito, mas então por que eles conseguem mensurar um tamanho para a Terra, mas o submundo, que tecnicamente deveria ter o mesmo tamanho da Terra, não há como mensurar um limite? Pelo contrário, dentro dos jogos ainda há a descrição de que o submundo é sem limites, o que já refuta esse argumento. Como já provado, o submundo é de fato infinito, pelas citações, artes conceituais e a própria fala de Cory Barlog, que diz que sempre foi a intenção deles de fazer um submundo infinito. Com isso já definido, vamos refutar o pensamento que alguns têm que Atlas segura apenas o disco plano da Terra. Isso é refutado nos manuais de God of War, onde diz que Zeus condenou Atlas ao castigo eterno de segurar os céus em seus ombros, como substituto ao pilar do mundo. E Atlas ele achava que se destruísse o pilar, iria destruir apenas o Monte Olimpo, porém, como é confirmado num post da página oficial de God of War no Facebook, a destruição do pilar iria ocasionar um colapso do mundo superior com o submundo, destruindo assim toda a criação. E Bruno Velasquez confirma que os primordiais criaram o mundo grego e os nórdicos criaram o mundo nórdico, e Atlas segura todo o mundo grego. E só para ter noção, a lança de Hyperion, outro titã que é mais fraco que Atlas fisicamente, já é capaz de segurar o peso de todo o cosmos. Então Atlas de fato segura todo o universo superior em seus ombros. Outra citação que confirma que o mundo superior é de fato um universo ou contínuo é a fala de Gyges, um dos 3 Hecatônquiros, filho de Urano, onde ele diz que seu pai foi responsável pela criação direta do universo. Porém, existem pessoas que querem dizer que a luta dos primordiais não criaram o universo ou as galáxias, mas só aquela nebulosa que aparece na cutscene de God of War Ascension. Porém, Ariel Lawrence cita que a luta dos primordiais causou a criação das galáxias. E mesmo que fosse só apenas as galáxias e não de fato o universo, não muda o fato de que Urano e os primordiais têm poder o suficiente para criar o cosmos. Tanto que ela mesma confirma que Cronos derrotou seu pai Urano, e Bruno Velasquez diz que a batalha entre eles foi de nível cósmico. E Ariel também confirma que o conceito de tempo no universo inteiro foi criado com o nascimento de Cronos. E o diretor sênior de arte, Patrick Murphy, confirma que eles realmente criaram o universo. E até mesmo Ares, que é um dos olimpianos mais fortes abaixo apenas dos irmãos Zeus, Hades e Poseidon, tinha a capacidade de criar uma dimensão de bolso com inúmeras estrelas e uma galáxia visível. E como já foi confirmado, os primordiais, titãs e deuses são comparáveis uns aos outros. E ainda existe também a dimensão espelhada de Nyx, a primordial da noite, que vive numa dimensão alternativa com a lua visível, como foi confirmado por Ariel. E o reino de Thanatos, o primordial da morte, que reside num reino que antecede o reino dos titãs e dos deuses. Agora partindo para o panteão nórdico, a Yggdrasil possui ao todo 9 reinos. E como é explicado por Mimir, no começo não existiam reinos, apenas as forças primordiais como fogo e gelo, num vazio nomeado de Ginnungagap, de onde Ymir surgiu e criou todos os homens, bestas e deuses. No início havia Ginnungagap, o grande vazio. Ainda não existiam reinos, somente forças primordiais. Havia o fogo e havia o gelo. No vazio eles se encontraram produzindo... Água? Mais do que água. A força vital mística de algo totalmente novo. Dessa água, Ymir ganhou forma e se tornou um ser de pura criação e caos. Mãe e pai de tudo que veio depois. Até os Aesir? Sim, todo Deus, homem e animal se originou de Ymir. Embora os Aesir tenham se achado tão superiores, a ponto de exigir o domínio sobre todo o resto da criação. Mimir continua dizendo: nascido em Muspelheim, o reino do fogo, Surtur foi quem criou o sol e todas as estrelas, trazendo calor ao cosmos primordial, a partir do qual todos os 9 reinos são construídos. Quando Ymir nasceu do Ginnungagap, foi Surt que veio em seguida. Ele surgiu de Muspelheim, o reino de fogo, trazendo calor ao jovem cosmo,
conjurando o sol com suas chamas primordiais. Mas vamos falar da espada flamejante, sim? Surte o valente forjou sua espada de fogo com só um objetivo: queimar Asgard quando Ragnarok começar. Todos os 9 reinos ocupam o mesmo espaço, mas em diferentes planos da realidade, ou seja, dimensões separadas. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos 9 lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. E lembrando mais uma vez, reinos não são regiões geográficas. Conforme declarado nesta apresentação de slides oficial do desenvolvedor da Comic Con de 2018, a Bifrost, que é usada para atravessar os reinos, explora sua realidade fragmentada, o que apenas confirma ainda mais que os reinos são suas próprias realidades. Com tudo isso dito, temos provas mais que evidentes que os reinos e panteões são dimensões separadas, que estão nesse multiverso ou universo, como Corey diz, que ainda não foi explorado, o que desmente o pensamento sobre os panteões e reinos serem países localizados em um planeta. E evidências de que os primordiais, tanto da mitologia nórdica quanto da grega, têm poder o suficiente para criar cosmos universais que são os reinos. Agora, falando sobre o nível de poder do Kratos, mesmo que seja provado que as mitologias e panteões estão de fato em um só planeta, isso não iria questionar o fato que Kratos ainda assim possui feitos multiversais, os quais eu vou citar aqui. Ele é superior a Hades, que subjugou Cronos e derrotou e roubou a alma de Atlas com uma ajudinha de Poseidon. Isso por si só já faz o Kratos escalar no mínimo em Universal mais, pois Cronos é a própria personificação do tempo em God of War e é comparável ao próprio Atlas, que segura todo o universo em seus ombros, como eu já provei neste vídeo. E Kratos não só derrota o Hades, como ele resiste à manipulação de almas e rouba a alma do próprio Hades, e também mata Cronos, pouco tempo depois. Porém, esses feitos do Kratos podem escalar bem mais para cima, e vou mostrar o porquê daqui a pouco. Kratos também se mostrou capaz de matar Thanatos, o primordial da morte. E não só isso, Kratos se tornou a própria personificação da morte, algo que Zeus confirma e ainda complementa dizendo que agora Kratos é o destruidor de mundos. E Kratos fez isso dentro do domínio de Thanatos, o qual é uma dimensão separada do mundo mortal, que deve ser do mesmo tamanho do universo mortal e do submundo, ou seja, infinito. E Thanatos é comparável aos outros primordiais, como já foi mostrado aqui também. Kratos derrotou Nidhogg, a guardiã das raízes da Yggdrasil, e embora Freya tenha dado o golpe final, foi Kratos quem fez o trabalho todo de subjugar a criatura. E muitos dizem que Nidhogg não é tão poderosa porque, em tese, ela apenas é responsável por comer as raízes da Yggdrasil para que elas não cresçam demais. Porém, em God of War Ragnarok é dito que ela tem o poder para destruir todos os reinos nórdicos, e seus filhotes também, caso Kratos não tivesse os impedido. E como é mostrado, cada reino nórdico possui o mesmo tamanho. E Corey confirma nessa print que os reinos são infinitos em tamanho. Porém, mesmo que essa print seja de fato falsa, não contradiz aquilo que já foi dito nos jogos, que cada reino é um espelho um do outro. E Muspelheim possui inúmeras estrelas, sendo plausível de ser um universo, e comparando com outros reinos, como o reino da Nyx e o submundo grego, faz total sentido os reinos nórdicos terem o mesmo tamanho. Kratos também derrotou Thor, e é nítido no jogo que o Kratos não estava com a intenção de matar, e o mesmo Thor travou uma luta contra a Serpente do Mundo e Jormungandr. E a luta deles lascou a Yggdrasil e foi sentida em todos os reinos. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado e Thor voltou para Odin de mãos vazias. Vale ressaltar também que o machado Leviatã do Kratos é um rival em poder ao Mjolnir do Thor. E isso foi mostrado muito bem nas duas lutas do Kratos versus o Thor.
e as lâminas do caos são descritas como mais poderosas que o Mjolnir. E a Yggdrasil contém todas as infinitas linhas do tempo e realidades do Poço das Moiras, e tem gente que diz que são apenas possibilidades e não linhas do tempo de fato. Mas Bruno Velasquez diz que são linhas do tempo, e também diz que em todas as linhas do tempo alternativas, os Zeus mata os espartanos em God of War 2. Então é totalmente plausível a existência de infinitas realidades e linhas do tempo alternativas. E só para fechar os feitos do Kratos, não podemos esquecer que Kratos velho é mais poderoso que o Kratos grego, ou seja, a sua versão jovem. E mesmo quando jovem, ele foi capaz de subjugar a força de Zeus e matá-lo. E estou falando do Kratos sem usar o poder da esperança. E mesmo o Zeus na sua forma base é inquestionável de ser mais poderoso que Baldur, e pela lógica, muito mais poderoso que o Thor. O justo, como Bruno Velasquez diz, é comparar Zeus contra outro Skyfather, que no caso é Odin. Então Kratos, com sua potência de ataque e poder destrutivo, alcança o nível multiversal mais por conseguir derrotar oponentes capazes de destruir todos os reinos e a Yggdrasil, que possui infinitas linhas do tempo. Mas me digam nos comentários o que vocês acham disso. Falando agora sobre a velocidade do Kratos, já foi confirmado pelos desenvolvedores que a essência de Hyperion concede a velocidade da luz, e os guerreiros de Zeus em God of War Ascension podem utilizar dessa essência. Alguns argumentam que essa habilidade na verdade é teletransporte, mas isso não é verdade. É dito na descrição da habilidade que ela abre um portal e assim dá o boost da velocidade da luz ao usuário, ou seja, é de fato velocidade e não teletransporte. E até na gameplay é mostrado que é uma habilidade que dá velocidade e não um teletransporte. E Kratos é muito superior aos campeões de Zeus, tanto em força quanto em velocidade. Kratos também é superior a Castor e Pollux, que são imensamente superiores aos campeões de Zeus. E Kratos não só consegue reagir aos ataques deles dois, como também os supera em velocidade. Kratos derrotou Hermes com sua velocidade de combate, e o mesmo Hermes nessa luta desvia da luz de Hélios, que é dito de poder iluminar todo o submundo infinito. Isso dá ao Kratos uma velocidade de combate infinita, ou seja, a capacidade de atacar em 0 segundos ou instantaneamente. E quando Kratos lá no mundo nórdico cita a história da lebre e a tartaruga, que seria ele mostrando como ele derrotou o Hermes utilizando de estratégias e não de velocidade em si, isso até que seria verdade, se não fosse mentira. Quando Kratos diz que utilizou de estratégias e inteligência para derrotar o Hermes, ele estava citando sobre a perseguição que o Kratos fazia ao Hermes, até que o Kratos o encurralou e aí não tinha mais para onde o Hermes correr. Nesse momento os dois lutam, como é literalmente mostrado em God of War 3. E aí sim o Kratos teve que utilizar de sua velocidade para superar a do Hermes em combate. Isso não refuta a velocidade infinita do Kratos. Alguns por aí argumentam sobre a mecânica de gameplay, que é confirmada que o Hermes desviar da luz de Hélios é intencional, e por isso o fato de Kratos demorar para fazer várias coisas, como matar inimigos mais lentos, também deve ser levado em consideração. E eu até concordo, ao mesmo tempo que discordo, porque essa mecânica de gameplay que estamos falando, do Kratos demorar para matar um oponente com um especial, por exemplo, não tem ninguém da equipe de produção dizendo que isso é intencional, apenas sobre o feito do Hermes. E uma coisa é o Hermes ser confirmado de desviar da luz, outra coisa é você dizer que o Kratos é no mesmo nível dos figurantes do jogo porque ele pode morrer para eles. Um dos desenvolvedores confirma que o Hermes pode desviar da luz, mas nós não temos nada dizendo que o Kratos é mais fraco que os figurantes do jogo, entendem? Então eu não consigo entender como alguém poderia anular a palavra de alguém da equipe de desenvolvimento. E Bruno Velasquez confirma que Hermes seria o Flash de God of War, já que é dito nos guias que o Hermes é quem leva os sonhos aos mortais e encaminha as almas dos mortos ao submundo. Também temos esse infame argumento da pedra que acertou o Hermes, por isso ele não seria rápido. Mas aí é que está, a pedra nem sequer acertou o Hermes, acertou a estátua. Quando você não acerta o botão que leva até a cutscene, nós vemos o Hermes deitado na estátua como se nem ligasse. Então isso não contradiz em nada.
O Hermes nem fez questão de desviar porque a pedra atingiu a estátua. E mais uma prova que o Kratos tem a velocidade do Hermes é que antes mesmo de God of War 3 já era dito que o Kratos tem uma velocidade comparável à do Hermes, ou o mensageiro dos deuses. Dito isso, o Kratos não sai por aí atravessando infinitos espaços correndo. A velocidade infinita do Kratos se escala a velocidade de combate. Isso explica o porquê dele usar uma pedra numa catapulta para conseguir chegar ao Hermes. Assim como lutadores profissionais de boxe não podem correr tão rápido quanto atletas olímpicos, e nem os corredores conseguem dar um soco tão rápido quanto um lutador. E esse foi o vídeo da cosmologia de God of War. Comente se você concorda ou discorda aí nos comentários. Espero que todos estejam bem e até o próximo vídeo.